Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Júlia aqui do canal Ju Veiga Suculentas e hoje vai ser um vídeo de muitas diquinhas maravilhosas que vão ajudar você que estiver começando aí no cultivo das suculentas, até e para quem gosta de ver algumas plantinhas bonitinhas também, que já é experta em plantas, mas assista ao vídeo para vocês verem essas plantinhas que eu tenho para mostrar aqui hoje para vocês. Vai ser um passeio mostrando algumas plantinhas, alguns resultados dos que eu fiz em algumas plantas. Vocês verem que tá mexendo nas plantas, tá replantando, fazendo podas. Ajuda muito as plantinhas a se desenvolver bem. E bora lá então ver essas plantinhas lindas por aqui. O sol, gente, ó, é um fator maravilhoso que realmente é necessário para você cultivador de suculentas. É a primeira diquinha, gente. Suas suculentas precisam de sol. Sol nelas é maravilhoso. Então, ela evita fungos, evita que ela fique uma planta estiolada, evita que ela fique uma planta fraca e sem contar que ela fica compacta, fica bonita e a coloração dela fica maravilhosa. Então o sol, gente, para você que quer ter uma planta bonita, uma planta colorida, essas plantinhas que são de sol pleno mesmo, precisa de um lugarzinho que pegue sol. Então, cada vez que você vai mexer na plantinha ali, se ela tiver meio estioladinha, deixa eu ver se eu tenho algumas que tá necessitando de sol. Ó, essa aqui é uma plantinha que ela tava na meia sombra, tava com pouquíssimo sol, mas ela é uma mudinha pequenininha e eu coloquei ela essa semana aqui no sol. O que é uma planta estiolada, tá vendo? Essa aqui, ó, o espaçamento que ela tem sobre as folhas, olha só, é bem grande. Eu vou mostrar uma ali que ela vem para sombra, né, gente? Então fica mais. Quer ver, ó, aqui, ó. Calma lá, deixa eu ver onde é que eu vou pôr aqui essa plantinha para me mostrar. O espacinho daqui onde tem que pôr as plantas tá tudo preenchido. Então, eu tenho que ficar tirando uma planta para pôr a outra. Bora lá, né? Olha aqui, ó. Gente, tá indo tudo as pedrinhas. É a mesma planta, gente. Gente, tem umas plantinhas feias aqui. Olha só. Essa aqui é uma planta que ela tá tomando bastante sol. Olha o espaçamento que ela tem nas folhas. Olha só. É bem compacta. Isso aqui não é um estiolamento. É característica da planta que quando ela vai crescendo, ela vai alongando o tronco e ficando mais lenhoso. Mas essa plantinha que tá na roseta aqui, olha a diferença dessa. Ó, o espaçamento que ela tem nas rosetinhas e o espaçamento que ela tem aqui, ó. É bem juntinho as folhas e essa é bem espaçada, tá vendo? Então, esse aqui para me corrigir, quando ela tiver mais compactinha em cima, eu posso cortar essas rosetinhas aqui de cima e replantar no mesmo vasinho, vai ficar um vasinho bem cheio. Onde eu cortei aqui vai ter mais mudas. Mas isso eu vou esperar ela ficar mais forte, mais compactinha para me fazer isso. Ou eu posso deixar que elas vão crescer e as ponteiras aqui já vai ficar mais compactas. Então, com isso ela vai virando uma arvoreta. E vai se engalhando também, que às vezes ela sai vários brotinhos. Aqui tem 2 brotinhos, tá vendo? É a mesma planta, eu não fiz poda, ó. E ela saiu uma brotação lateral e uma aqui. Então, ela vai formando arvoreta, tá vendo? Aqui tem várias rosetinhas. Então, ela vai formando essa arvoretinha linda. Então, isso quer dizer que ela precisa muito de sol. É uma plantinha que necessita do sol pleno para ficar bonita. Então, ela aqui, mais para frente, eu mostro ela de novo, para vocês verem o resultado que ficou, que é maravilhoso. A segunda dica, gente, é as podas. As podas você pode podar para renovar as raízes. Deixa eu tirar uma aqui só para vocês verem, ó. Eu podei essa plantinha para renovação das raízes. Ainda não nasceu raiz nenhuma, mas ela já tá aqui plantadinha. Eu deixei ela no sol porque ela já estava acostumada ao sol. Então, eu não vou tirar ela e deixar na sombra, porque se eu deixar ela na sombra, automaticamente ela vai, estiolar. Ela vai crescer mais alongada à procura de sol.
O que é o estiolamento? É que ela está procurando o sol. Então ela vai virar para o lado que tem sol, procurando onde é que tem luminosidade, que é para ela fazer a fotossíntese, né? Então ela necessita do sol. Então com isso, olha só, eu fiz replante dessas plantinhas aqui, ó. Cortei todas as raízes dela e plantei. Então isso ajuda bastante, gente, é para renovar as suas raízes. Então com as raízes novas, ela tem mais facilidade de ter os nutrientes que a terra é liberada para ela. Então, com as raizinhas novas, elas vão absorver mais seus nutrientes. Tanto assim quanto as gibiflora, tá vendo, gente, ó? Então, a poda, gente, é muito bom você cortar elas, né? Tanto para renovar as raízes, como também para você ter mudinhas. Tá vendo essa daqui? Olha só. Isso aqui é para você multiplicar também. Você pode plantar o tronquinho e esperar que ele dê brotação. Eu fiz poda desses aqui, olha. E eles estão me dando brotinhos, tá vendo? E eu não retirei isso aqui do sol. Deixei, a planta estava acostumada nesse cantinho aqui. Eu fiz o replante e em seguida deixei ela onde é que ela estava. Mas se você pôr um vasinho separado, tipo, dá menos sol para ela, é melhor que brota mais rápido, os bebezinhos crescem mais rápido, só que ele cresce mais fraquinho. Se você der menos sol para ele, se ele der bastante sol, ele vai crescer mais saudável e mais compacto. E outra coisa também que é bom para você fazer a poda, gente. Quando você vê que a plantinha, olha isso aqui é para corrigir o tamanho da roseta. Essa daqui é uma suculenta que ela ficou em dormência durante o período do inverno. Então o que aconteceu? O centro da plantinha, ela cresceu menor as folhas do que as folhas que cresceu durante o período do verão. Então no verão ela cresce com as folhas mais grandes, mais largas, bem mais viçosa, porque o desenvolvimento maior dela são no período de primavera e verão, período mais quente, as equevélias, né? Então eu posso cortar essas plantinhas aqui, onde que tá a rosetinha pequena, eu posso plantar e replantar. Esse tronquinho que eu deixar aqui, ele vai brotar, mas eu posso também tirar e só plantar e pronto. Daí não precisa deixar o tronquinho para brotar, não. Mas se eu quiser ter mudas no tronquinho, posso guardar, deixar um tronquinho aqui maiorzinho, guardar, assim eu vou ter mudas novas no tronquinho. E a planta, a cabecinha, vai ficar aqui e vai me dar, como diz, vai formar um novo vasinho. O que mais que eu posso falar para vocês aqui, gente? Olha só. Então são plantinhas que elas precisam, às vezes você também pode fazer, é trocar a planta de vaso quando ela estiver necessitando. Como que você sabe que a planta está precisando de um vaso maior? O que acontece com a planta? Deixa eu ver se eu acho uma aqui que eu posso dar de exemplo. Pera lá, deixa eu ver. Assim vocês vão apreciando as plantinhas aqui, gente. Deixa eu ver. Estão todos em vasinho pequeno, porque realmente eu gosto de cultivar as plantinhas em vaso pequeno. Tem vaso grande também, mas os vasinhos pequenos eu gosto bastante. Ai, tô sem nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas olha só. Essas duas plantinhas aqui, olha, eu fiz replante dela, deve fazer o quê? Uns 15 dias, mais ou menos. Essa é uma eufórbia láctea, não, desculpa, eufórbia mille. Então, ela caiu todas as folhas no período do inverno. Então, no inverno ela caiu as folhas, ficou feinha, e daí eu esperei, não mexi com ela. E agora, assim, uns 15 dias atrás, eu troquei o vaso, coloquei um vaso maior. Tava um vaso bem pequeno, acho que o vaso 11, sei lá, um pouquinho maior, acho que era o 15 que tava. Aí eu troquei o substrato novo, com mais nutrientes. A terra pode ser, você colocar uma terra normal, estercar ela, colocar esterco e carvão. Pode ser só isso, que elas vão nutrir mais. Então vai ter o esterco, que vai ser a nutrição da planta. E você pode colocar também, em vez de colocar o esterco, pode colocar uma adubação com aquelas bolinhas de do osmocote ou
Aquele outro que é que você libera quando você rega. Liberação lenta também você pode colocar. Então ela vai o quê? Vai acontecer isso, dela vai estar brotando, gente, olha só. Essa aqui é uma Aloaldia Procera, também. Acho que ela é bem parecida com a Euphorbia Miri, mas não é a mesma planta. Olha só o que aconteceu com ela, gente. Tá toda cheia de folhinhas brotando. Assim que ela responde, gente, se deu certo o substrato que você deu ou não. Essa daqui eu plantei também e essa aqui ainda não deu nenhum resultado. Tá do jeito que eu plantei. Já faz muito tempo que ela tá parada no tempo. Então eu replantei ela aqui, coloquei adubo e tá aqui. Vamos esperar agora ver o que vai acontecer com ela. Deixa eu mostrar mais alguns resultados ali da manutenção que a gente tem, que faz que ela vai ajudar, né, gente? Ó, às vezes as plantinhas também vai ficando pescoçudinha. Se você gostar de planta pescoçudinha, vai deixando, né, gente? Ó, que coisa mais linda que ela tá. Esse aqui é um Devil Finger, não, Angel Finger. É um Paquivéria. Olha só. Então essas plantinhas aqui não é estiolamento, ela tá compacta, roseta, mas ela cresce e vai alongando isso aqui, porque é crescimento e vai perdendo as folhas daqui. Talvez se eu plantasse ela em vaso maior, desse um pouco mais de adubação para ela, talvez não perderia tantas folhas aqui. Mas eu, como eu gosto das plantas bem compacta, bem colorida, então eu não gosto de estar dando vaso muito grande, só mesmo por conta que eu gosto que ela fica pequenininha e eu não tenho espaço para deixar em vaso muito grande. Essa aqui é a mesma coisa também, gente, ó. O vaso dela é pequeno, é um vaso de gesso. Então, ela absorve bastante a rega. Não costumo estar regando tanto. Às vezes, aqui onde que eu moro no Paraná. E aqui sempre tá chovendo, né? Então, não leva tanto tempo para chover. Então, às vezes eu nem rego ela de jeito nenhum. É só a chuva que acaba regando. Mas se for um lugar que não chove muito, que demora dias e dias sem chover, pode chover uma vez por semana. Acho que já é o suficiente para essas plantinhas ficar assim linda e compacta. Mas se for um lugar que é igual, por exemplo, no Nordeste, às vezes você tem que regar pelo menos umas 2 vezes por semana, para que elas ficam assim bem. Mas aí vocês vão ter que estar de olho na planta. Se tiver mais murchinha sempre as folhinhas de baixo, já dá rega para elas, porque com isso delas tá, ó, essa aqui tá molinha porque é uma planta que tem a folha mais fina, ela não tem raiz, tá vendo? Cortei ela. Então esse aqui vai esperar e ela continua no sol. Poderia ter tirado ela do sol e deixado ela enraizar primeiro, mas eu deixei aqui porque eu sou meia doida assim, né? Às vezes faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo, né? Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque, olha, gente, às vezes eu costumo fazer dessa, de cortar e deixar ela já crescer, enraizar no sol mesmo. Tanto as coisas como a gibiflora, olha só. Também, ó, começando a sair raízes ali, ó, tá vendo? Então eu corto e simplesmente eu ponho ela aqui e deixo. Essa aqui todas estão cortadas, gente, olha. Essas aqui já tem raiz, então essas aqui não. Essa aqui tá cortada, com raiz, com raiz, com raiz, com raízes. Então, tem muitas cortadas, muitas sem raiz. Então, essas aqui, ó, todas foram podadas. Então, todas com o intuito de renovar as raízes, para que quando chega no período do inverno, do verão, primavera e verão, ela já está, tipo assim, com raízes novas, porque o sol já é bem mais forte durante esse período. Então, ela já está com raízes fortes, já está bem nutrida, e elas vão ficar mais bonitas e mais fortes quando chegar na época que elas tiver que enfrentar, como diz, o sol do verão. E esses dias também eu fiz mais podas, gente. Poda não, troca de vaso. Esse aqui é uma típica de uma plantinha que estava necessitando de troca de vaso. Mas agora ela já está nutrida, já está toda durinha de novo, que ela estava secando essas ponteiras aqui, ó. Começou a secar isso aqui muito, ela estava, tipo assim, ela não estava conseguindo absorver todo o nutriente que estava na terra, porque não tinha quase nada, que era bem pequenininho
Acho que era isso aqui, ó, pra cima, assim, ó. Era uma meia-lua e era bem pequenininho. Então não tinha quase substrato, não tinha nutrientes para ela, então ela estava precisando. Fica uma planta meia pálida, meia sem cor, sabe? Ela fica fosca. Então não fica aquela planta que você vê, você olha para ela e vê, nossa, que saudável. Não tava. Então eu retirei, troquei de substrato, olha só, tá substrato novo. Então com isso ela renovou. Essa eu fiz a mesma coisa e olha só, já está me dando, ó, botãozinho floral, tudo depois que eu fiz o replante delas. Então elas é muito rápida para responder, gente. Essa aqui eu fiz a mesma coisa, ela tava muito fosca. Essa aqui ainda não tá tão nutrida, tá vendo como ela tá meio fosca? E tá cheia de florzinha, né? Esse aqui é um Rhipsalis e ele é bem fininho assim mesmo, ó. Tem um que é bem mais grosso, mas esse aqui não engrossa muito. Esse é bem fininho, mas ele tá ainda precisando ser nutrido, porque olha só, ainda tá bem precisando, ele tá bem enrugadinho. No vídeo não dá pra ver. Ah, dá pra ver, ó, tá vendo como ele tá meio enrugadinho isso aqui? Porque eu troquei ele recente, ainda não deu tempo de sair raizinha nova, para que eles absorvam a água que tá no substrato, né? Então, de vez em quando a gente tem que fazer isso. Esse aqui também, ó, tava bem murchinho. Esse aqui já me respondeu, já está bem, ó, bem nutrido, sabe? Não tá mais enrugadinho, sabe? Então ele tá uma plantinha que ele vaso novo, terra nova. Na terrinha eu coloquei um pouco também de serragem, pó de serragem, daquela serragem mais grossa, e eu fui colocando aqui. Esse aqui é um vasinho que tá precisando realmente trocar. Como que eu sei que ele tá precisando? Tá vendo esses aqui, ó? Tá murcho, não tá absorvendo muita rega. Ó, o vasinho muito pequenininho, então ele tá precisando de um vaso maior, com mais nutrientes no vasinho. Ó, tá bonitinho. E ele tá branco assim, porque eu passei terra de diatomácea, então por isso que ele tá nessa coloração branquiçada. Mas ele tá, ó, bem compacto, mas ele tá precisando de mais nutriente, de um vasinho maior. Então esse vasinho, ó, é pequeno, tá vendo? Então eu vou colocar no vasinho, acho que mais ou menos daquele tamanho também, para ver ele crescer bastante também. Olha só. Então, além do sol, além de um substrato novo, ela precisa de nutrição. E, gente, não dá para também deixar a suculenta ficar muito tempo sem rega, que ela vai, com as regas é que ela vai absorver os nutrientes, ela vai ficar, como diz, ela vai ficar mais hidratada, né? Então ela precisa, ela não pode ficar encharcada de um substrato que fique água parada no vaso. Por isso que tem que ter um substrato mais drenável. Para você deixar esse substrato mais drenável, você pode pôr carvão, misturar na terra, colocar um pouquinho de adubo mesmo, igual eu já tinha falado, um pouco de adubo e pronto. Deixa misturadinha ali a terra e planta. Então, pode pôr pedrisco também, areia grossa, também dá certo. Você não pode só plantar na terra pura, porque a terra pura, ela vai compactar demais e vai ficar água parada no vaso. Então, com isso ela vai apodrecer. Mas, se você plantar, ela vai te responder assim, toda cheia de brotação. Esse aqui, gente, ele tá precisando muito ser plantado. Tá vendo como a planta tá... Ela não tá uma planta viva, bonita, sabe? Assim, aquela planta que você olha e fala, nossa, como ela tá saudável. Não tá, ela tá precisando, tá com vaso até grande, mas eu vou ter que trocar ela de vaso. Essa aqui, ó, ela cresceu dela, começou a bater lá em cima, secou todas as ponteiras. Essa é uma planta que não pode você deixar ela num lugar que ela pegue a pontinha na parede ou em alguma coisa. Olha o que que acontece, ó. A ponteira pega lá e ela queima, seca. Então, essa aqui é uma plantinha trepadeira. Eu tenho um vaso ali bem grande para plantar ela. Fiz um tutor e eu vou plantar ela e você vai ver daqui uns dias que eu vou mostrar elas para vocês. E vocês vão ver a diferença que vai dar dessa planta agora para depois. Então, é isso, gente, olha só.
mostrando algumas plantinhas, alguns resultados dessas plantinhas que aconteceu aqui de você estar fazendo o replante. E elas estão ajudando, tipo assim, você vê que deu certo o seu replante, que deu certo que você fazer e ela tá bem bonita. Essas aqui também estão, ó, já começou a sair raizinha, tá vendo, gente? Isso aqui eu tenho que fazer a limpeza dessas folhas, porque isso aqui pode juntar também, caracóis para poder comer esses coisinha, olha só. Então é uma plantinha aqui, ó, você tem que tá fazendo manutenção, tem que estar cuidando, tem que estar também retirando as folhinhas que fica atrás dessas plantinhas. Se secou a folhinha, você vai lá, faz a limpeza, ó, vai evitar que junte cochonilha, vai evitar que essa planta, tipo assim, dê algum fungo de caule também. E outra coisa também, gente, é não deixar matinhos no vasinho, olha, porque esses matinhos aqui, ele está competindo com os nutrientes que é para a planta. Então, em vez da planta tá absorvendo só os nutrientes, tá dividindo com esses matinhos. Então, ele vai sugar os nutrientes que tá na terra, que era da plantinha, e ele vai sugar. Então, é bom a gente estar sempre também fazendo a limpeza desses matinhos. Então, são algumas diquinhas assim que a gente dá, que às vezes para quem tá começando, vai ajudar bastante. E eu falei também das podas. Quando você pega essas plantas e corta, o certo é cicatrizar ela, gente. Ou você deixa ela, tipo assim, secar sozinha, deixa ela num lugar que não pegue chuva, que ela vai cicatrizar e depois você vai e planta. Mas se você não tiver tempo de deixar ela cicatrizar primeiro, você pode pegar essa planta e passar um pouquinho de cola instantânea, que ela vai colar, vedar aquele ferimento. Depois, quando ele tiver mais com tempo, ela vai acabar secando, sabe? Seca, depois ela cai, não vai atrapalhar não vai atrapalhar a planta, né? Então, você pode fazer isso e deixar secar, ou então você pode passar a cola, secou, você já pode plantar, que daí ela vai enraizar normalmente e vai ficar tudo certo, não vai correr o risco de apodrecer essas plantinhas, né, gente? Então é isso, pessoal. Se vocês gostou aí do vídeo, deixa um like pra mim, inscreva no canal se você não for inscrito, deixa um comentário aí que eu vou ler todos, gente. Fico muito feliz. Um grande abraço para todos vocês, para vocês que estão sempre comentando aí nos vídeos. Agradeço demais a cada um de vocês. Eu fico muito contente de estar lendo os comentários. Muito obrigado e fique todos com Deus, gente. Tchau, tchau. Que Deus abençoe todos vocês.